Na escuridão da noite, onde a luz do dia não consegue penetrar, surgem histórias de criaturas que desafiam a lógica e alimentam nossos piores pesadelos. Estas são apenas algumas das histórias de criaturas estranhas e inexplicáveis que habitam nosso mundo. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, enquanto exploramos os mistérios que se escondem nas sombras. Está pronto para descobrir o desconhecido? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias aterrorizantes e mistérios inexplicáveis. Ative o sininho para receber notificações e ser o primeiro a explorar o desconhecido conosco. Noite de terror. Havia sido mais um dia rotineiro no interior de São Paulo. Já era noite e eu voltava da faculdade, caminhando pelas ruas silenciosas e escuras do bairro onde moro. O ar estava mais frio do que o habitual e uma densa neblina começava a se formar, cobrindo tudo com uma manta úmida e gélida. As luzes dos postes de iluminação piscavam, criando sombras inquietantes. Eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Talvez fosse apenas o cansaço ou a paranoia causada pela solidão da noite. Mas à medida que os minutos passavam, aquela sensação se intensificava. Foi então que ouvi passos rápidos e leves atrás de mim. Acelerei meu ritmo, olhando discretamente por cima do ombro. A névoa dificultava a visibilidade, mas pude ver uma figura alta e esguia, envolta em sombras. Meu coração disparou, e cada passo meu parecia ecoar mais alto na calçada molhada. De repente, senti uma mão gelada agarrar meu ombro, e tudo aconteceu muito rápido. Uma criatura de aparência grotesca, com olhos brilhantes e dentes afiados, avançou sobre mim. Suas mãos ossudas e garras afiadas seguravam meus braços com força descomunal. Tentei lutar, gritando por socorro, mas a criatura parecia se alimentar de meu medo e desespero. Suas garras rasgaram minha pele, e a dor lancinante me fez quase perder a consciência. Eu podia ouvir sua respiração ofegante, como se estivesse saboreando cada momento do ataque. Enquanto a dor e o medo me consumiam, vi outras criaturas emergindo da névoa, todas com o mesmo olhar faminto e malévolo. Pareciam estar esperando a hora certa para devorar o que restasse de mim. Com um esforço tremendo, consegui escapar de suas garras e correr em direção à minha casa. Meu corpo tremia e cada passo parecia uma eternidade. Ainda podia ouvir o som dos grunhidos e passos rápidos das criaturas como uma lembrança aterradora que não consigo apagar. O medo me impulsionava e a adrenalina me mantinha em movimento. Quando finalmente alcancei minha porta, entrei rapidamente e a tranquei com todas as trancas disponíveis. Agora, mantenho as portas e janelas trancadas ao cair da noite e evito sair de casa depois do anoitecer. Mas não sei por quanto tempo conseguirei fugir dessas criaturas misteriosas e famintas. A sensação de ser observado nunca desapareceu, e temo que um dia elas possam me encontrar novamente. Tento me convencer de que tudo não passa de um pesadelo, mas os arranhões em meu braço são uma lembrança constante. À noite, meus sonhos são assombrados por aquelas figuras sinistras. Segundo o relato, um encontro com um porco demoníaco. Não se desvie do caminho. Não é esse o aviso dado às crianças nos contos de fadas? Senão elas encontram o perigo na forma de um lobo grande e mau ou algo pior. Katy e sua amiga Stacy realmente se desviaram do caminho pela floresta sinistra em uma tarde de outubro. E o que elas encontraram lá assombraria os pesadelos de qualquer criança. Esta é a história de Katy. Eu moro no interior, perto de algumas cidades de médio porte em Western Illinois, muito perto da fronteira Iowa, Illinois, perto do rio Mississippi. Eu já tive algumas experiências paranormais antes, desde quando eu era muito pequena até agora. Alguns dos meus familiares também tiveram. Contei muito pouco dessa experiência porque temia que as pessoas pensassem que eu estava louca ou mentindo, mas juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu em um dia de outubro, há 11 anos. Eu tinha 15 anos na época, tenho 26 agora. Meus avós levaram minha melhor amiga Stacy e eu para fazermos um passeio com eles uma tarde.
e eles decidiram que seria divertido nos levar a uma plantação de abóboras, já que era tão perto do Halloween. Este canteiro de abóboras ficava a alguns condados a nordeste de nós, eu acho, e era muito divertido lá. Tinha carrinhos de feno, um labirinto de milho e um celeiro onde podíamos comprar cidra de maçã e outras guloseimas da colheita. É claro que também tinha um canteiro de abóboras muito grande, onde podíamos colher nossas próprias abóboras direto da videira. Havia algumas famílias com filhos pequenos lá naquele dia. Lembro que estava ensolarado e excepcionalmente quente para outubro. A vovó e o vovô nos disseram que podíamos sair sozinhas e explorar a fazenda, já que éramos mais velhas e não precisávamos de supervisão na opinião deles. Então, Stacy e eu partimos para o canteiro de abóboras, que tinha uns 6 acres de extensão. Acho que foi isso que a placa na estrada disse. A plantação de abóboras era simplesmente enorme e extensa. A plantação não foi feita em um campo reto, nivelado ou quadrado, como muitas delas são. Havia pequenos caminhos de terra, colinas, um riacho e pequenos bosques e árvores que separavam e dividiam partes dela. Ela virava uma esquina, um pouco atrás da floresta, se é que você pode imaginar o que estou descrevendo. Stacy e eu estávamos nos divertindo percorrendo toda a extensão da plantação e explorando todos os pequenos cantos e recantos do campo. E finalmente viramos aquela esquina bem no final dela, de modo que ficamos fora da vista da fazenda principal, onde meus avós e todos os outros clientes estavam. Quando contornamos aquela curva, vimos que estávamos diante de um matagal bem denso e com muitas árvores. Pudemos ver que o bosque se estendia por uma colina de tamanho grande e que havia uma fenda rochosa que quase cortava a colina no meio. Havia água escorrendo pela fenda na forma de uma pequena cascata que desaguava em um riacho na base das árvores e corria para a floresta em algum lugar fora de vista. Lembro que ficamos pasmas, porque era muito bonito, com a luz do sol brilhando na água e todas as folhas vermelhas e laranjas caindo por todo lado. Stacy teve a brilhante ideia de ver a que distância o riacho ia da cascata. Stacy sempre foi muito mandona e, embora eu achasse que não deveríamos, fomos assim mesmo porque eu não queria discutir com ela. Ultrapassamos o limite do canteiro de abóboras e entramos no matagal. Quase imediatamente, após cerca de 10 passos seguindo o riacho, chegamos a uma pequena construção de tijolos. Eu realmente não sei para que era, mas era feita de tijolos vermelhos, era bem baixa no chão e tinha uma forma quadrada, hexagonal. Tinha uma chaminé de um lado, uma porta de metal e uma janela em pelo menos 2 lados. Era muito pequena para ser uma casa, mesmo para uma pessoa. Isso me lembrou dos pequenos banheiros encontrados em alguns parques públicos. E foi aqui que aconteceu a coisa terrível. A criatura. Quando Stacy e eu contornamos a lateral para inspecioná-la, na janela do lado direito do prédio, havia um rosto nos espiando. Eu sei que isso parece estúpido, mas parecia um porco com pelo ou pele preta como breu, olhos vermelhos opacos e dentes realmente longos e afiados saindo da boca. Os dentes não eram presas compridas como as de um javali. Não tinha presas. Eles eram mais como dentes humanos assustadoramente longos e que se projetavam para fora de sua boca. A expressão em seu rosto foi o que mais me assustou. Parecia ser mau, zangado ou hostil. Parecia que queria nos machucar. E devia ser alto porque diria que não estava de 4 como um porco normal estaria. Para olhar pela janela, ele tinha que estar de pé, ou pelo menos curvado como um homem sobre os 2 pés. Assim que Stacy e eu colocamos os olhos nesta criatura, ela gritou: "Oh, meu Deus!" E a coisa gritou também. Era como o som de uma vaca quando está brava ou estressada, mas misturada com um grito humano. Não foi um grito de medo. Foi como se quisesse nos atacar. Como eu disse, tive a sensação de que ele queria nos machucar ou estava com raiva por estarmos ali. Nós duas gritamos e quase nos empurramos tentando fugir daquela pequena construção. Não sabia se estava atrás de nós ou não, mas eu estava em modo de sobrevivência e não olhei para trás para verificar. Finalmente chegamos à beira da plantação de abóboras. Saltamos sobre o riacho e corremos todos os 6 acres até a fazenda.
Quando chegamos onde todas as outras pessoas estavam, Stacy simplesmente parou, congelada, perto de uma barraca de vegetais e não se mexeu. Era como se ela estivesse em choque. Fui ao celeiro aberto onde vovó e vovô conversavam com o dono da fazenda. Eles viram meu rosto e sabiam que algo estava errado. Vovó, vovô e o fazendeiro me conduziram para trás do celeiro para que as crianças e famílias não ouvissem o que eu tinha a dizer. Eu disse a eles exatamente o que tínhamos visto. Vovô não quis acreditar em mim e disse que apenas nos assustamos. Fomos buscar Stacy, que ainda estava na frente do celeiro parecendo traumatizada. Quando eles finalmente conseguiram fazê-la falar, ela disse exatamente a mesma coisa. O fazendeiro. O negócio é o seguinte: assim que o fazendeiro percebeu qual tinha sido a pequena construção de tijolos tínhamos visto, seu rosto ficou branco. Parecia que ele havia levado um tapa. O avô perguntou a ele qual era o problema. O fazendeiro sussurrou algo para ele e o vovô nos disse para esperar no carro. E foi o que nós fizemos. Quando o vovô voltou, ele parecia muito abalado. Ele entrou e contou a Stacy, a vovó e a mim, o que o fazendeiro confidenciou a ele. A família do fazendeiro possuía aquela propriedade por quase um século. E na década de 1930, o tio do fazendeiro disse a todos que tinha visto um demônio que parecia um porco na floresta e que vivia naquela pequena construção de tijolos. A família do fazendeiro não acreditou no tio, pensando que ele estava inventando histórias ou talvez estivesse ficando doente mental. Então, no final dos anos 30, seu tio desapareceu por cerca de 5 dias. Finalmente, um dos membros da família encontrou o cadáver do homem naquele pequeno prédio. Nenhuma marca nele, e o legista não conseguiu descobrir o que aconteceu. Ele estava perfeitamente saudável, no final da adolescência, início dos 20 anos, e não havia nenhum ferimento que pudessem encontrar. Ele tinha acabado de cair morto no chão daquela pequena construção de tijolos sem motivo aparente. O fazendeiro também disse ao vovô que de vez em quando ele ainda ouve algum animal gritando ou uivando na floresta na beira do campo, mas não consegue saber que tipo de animal poderia fazer um som horrível daqueles. A família do fazendeiro sempre relatou aquele som intermitentemente naquela propriedade desde a morte de seu tio. Terceiro relato. As criaturas. Olá, meu nome é Grisha Makarov. Tenho 23 anos e faço tudo o que uma jovem comum faz. Trabalho, estudo, saio, como pessoa tenho meus hobbies, gosto de ler, gosto de cuidar de pássaros e tomar sol. Mas existe algo que eu faço que não é nada comum. Alguns julgam até assustador. Mas é um trabalho nobre, eu já falo mais disso daqui a pouco, é que eu sou uma exorcista. Sim, um dos meus trabalhos é expulsar espíritos malignos. Eu tenho esse dom desde criança. Nunca tive medo dessas criaturas, mas jamais as subestimei ou tratei com desdém, porque estes demônios são mais antigos e poderosos do que a humanidade. Você já imaginou o que é uma criatura viver milênios e não morrer? Quanto conhecimento acumulado ela tem em todas as áreas das ciências humanas? Você já imaginou uma criatura que conviveu com o próprio Deus, que teve acesso a conhecimentos além do que a humanidade concebe? Por isso que eu jamais os subestimo. Eu descobri meu dom quando era criança. Foi um pouco traumático, mas depois que entendi a magnitude de minhas habilidades e experiências, eu fiquei mais tranquila. Na adolescência, eu considerei este dom como uma das coisas mais legais que me aconteceu. Quando entrei na juventude, aflorou em mim um forte senso de dever. O meu dom funciona da seguinte forma: se eu fizer uma oração consagrando um crucifixo para Deus, ele é capaz de aterrorizar os espíritos imundos. Se eu pegar um copo da torneira, água comum que nem ao menos foi filtrada, e a consagrar, o líquido queima a pele das criaturas como o ácido queima a pele humana. Se eu chegar e me aproximar das criaturas, elas ficam paralisadas e eu as toco. Elas se desmancham. Você deve imaginar que lá no inferno eu simplesmente não devo ser muito querida. Eu não frequento o catolicismo, nem pratico o cristianismo da forma tradicional. Eu nasci com esse dom. Ainda não sei porquê. Existem 2 modalidades de exorcismo. A primeira, que é mais fácil, é quando a criatura maligna está em seu próprio corpo. Eu apenas a destruo.
Posso dizer com modéstia que já vivenciei batalhas espetaculares. A segunda modalidade é a mais difícil. Se trata de quando o espírito maligno possuiu outro corpo, pode ser o corpo de um ser humano ou animal. A minha preocupação é dupla: destruir aquela criatura e preservar a vida de quem foi possuído. É de dar pena o estado das pessoas que são possuídas por essas criaturas. Quanto eu dou fim ao espírito mau, é muito gratificante ver a pessoa livre, sorrindo para mim por estar liberta. Nem sempre eu consigo destruir a criatura, apenas expulsar. Mas eu torço para ter um segundo encontro com aquele ser infernal em um beco escuro e o destruir. Eu sou uma exorcista, mas também uma pessoa normal. Uma jovem normal, e acreditem, eu temo outras coisas que não são os demônios.